Olá, que bom ter você conosco aqui mais uma vez, nesse tempo que é sempre muito especial, não é? Todas as vezes que nós temos, a partir das mídias sociais, das redes sociais aí, nos reunido com você, realmente é muito, muito especial. E eu quero, antes de nós entrarmos aqui no texto da Palavra de Deus, compartilharmos aquilo que Deus tem falado aos nossos corações nesse tempo, eu quero insistir com você mais uma vez, fazer esse pedido para você. Por favor, curta aí agora o nosso material. Se você puder, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não é? Compartilhe também. Você pode aí compartilhar esse nosso material agora com o maior número de pessoas que você puder. E também comente, faça um comentário aí daquilo que você está entendendo, o que Deus está falando à sua mente, ao seu coração. Por quê? Tudo isso reflete nesses algoritmos aí, e esse nosso conteúdo, então, ele vai chegar para mais pessoas, tá bom? Então é um pedido que eu faço para você e desde já eu te agradeço. Hoje nós estamos então dando continuidade a essa série de mensagens que nós iniciamos agora há 3 semanas atrás, o céu na terra, o céu na terra. Domingo passado nós não tivemos a continuidade. Por quê? Nós tivemos uma festa aqui, uma celebração, um dia muito especial. Nós estávamos aqui com um casal de missionários, pastores missionários lá do continente africano, Burkina Faso, né? Um casal muito especial, o pastor Mamadou e a pastora Rejane. Eles estavam aqui por quê? Nós, como igreja, algum tempo atrás, nós abraçamos aí um projeto de furarmos um poço lá em Burkina Faso. Não sei se você sabe, Burkina é um lugar que sofre muito com a escassez de água, não tem água, não é? É um país, infelizmente, muito sofrido, muito pobre, né? É o país com o maior índice de analfabetos no mundo. Que coisa! Então, assim, nós como igreja, nós nos levantamos e Deus foi à nossa frente, levantamos os recursos para furarmos esse poço lá em Burkina e fomos além, conseguimos aí arrecadar mais do que o valor para o poço. Estamos enviando ainda um valor extra que vai ser canalizado. Eles fazem um trabalho lindo lá com crianças que são chamadas garibus, né? São órfãos, né, que tem uma condição assim muito sofrida, uma condição muito difícil, e também eles fazem um trabalho com as viúvas, né? Se você quiser saber um pouquinho mais, aí no nosso canal tem o culto passado, foi passado 2 vídeos que apresentam, né? Até a gente conversava aqui agora há pouco, algo que mexeu muito conosco, foi um dos vídeos quando eles estão levando um colchão seminovo. Esses colchões, eles adquirem da Europa, vêm da Europa, lá para o continente africano, ali para Burkina. Eles são comprados, não é, num valor aí de mais ou menos na nossa moeda, em torno de R$300, e esse colchão seminovo estava sendo levado por uma senhora de 80 anos de idade. 80 anos, ela dormia no chão. Foi mostrado ali o local que essa senhora, ela dormia sobre um papelão ali, tinha um tecido, meu Deus. E quando esse colchão foi levado, puxa vida, quando eles chegaram no portão da casa dela, ela começou a dançar. Então foi muito forte. Você pode aí acessar, está aí no nosso canal. Faço questão que você então acesse, e se você desejar de alguma maneira contribuir e ajudar, nós estamos aqui à disposição. Tem o canal deles também nas páginas, nas redes sociais, @Cacemar, CACEMAR, Cacemar. Você pode falar até diretamente com eles, ou se você desejar, entre em contato conosco e a gente vai facilitar aí então, para que você possa contribuir de alguma maneira. Com R$50 mensais, você pode ajudar a uma criança dessas, uma criança lá chamada de garibu, uma criança que vive num estado de miséria, um estado de mendicância, mendiga o dia todo lá nas ruas
da cidade ali, onde está o projeto, né? Então essas crianças têm sido ajudadas através desse projeto, e nós temos abraçado aí essa causa. Se você quiser fazer parte disso, quero convidar você, tá bom? A palavra diz que melhor coisa, palavras do próprio Senhor Jesus, né? Segundo o apóstolo Paulo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, ali verso 9 e 10, Paulo diz assim, olha, nas palavras do Senhor Jesus, mais felicidade há em dar do que receber, melhor coisa é dar do que receber. Então, se você deseja fazer parte disso, conte conosco, nós queremos ser esse canal, essa ponte aí, para você ajudar, em nome de Jesus, amém? Então hoje, a gente vai falar mais uma vez sobre o céu na terra. Essa série de mensagens está baseada no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, ali na oração que Jesus ensinou, a oração modelo, nós chamamos de Pai Nosso. Por que a gente chama de Pai Nosso? Né? Foi Jesus que disse, o nome dessa oração é Pai Nosso? Não, Jesus não falou isso, não é? Nós convencionamos assim, chamamos essa oração então de Pai Nosso, porque ela inicia nas palavras de Jesus. Jesus diz, quando vocês orarem, vocês vão dizer assim, vocês vão falar assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, né? Então nós convencionamos essa oração, chamamos ela de Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, né, Jesus disse, vocês vão dizer isso, olha, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí no verso de número 10, Jesus diz assim, olha, que nós devemos orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui, no nosso meio, na minha vida, na sua vida, seja feita a tua vontade na minha casa, na sua casa, seja feita a tua vontade, onde quer que eu e você estejamos, que ali a vontade de Deus, que sempre é o melhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz que a vontade de Deus, ela sempre é o melhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é boa, agradável e perfeita. Então Jesus está dizendo para mim e para você, Ele diz assim, vocês vão orar assim, digam, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós iniciamos essa série de mensagens, o céu na terra. Entendemos pela palavra do próprio Senhor Jesus, que nós devemos clamar, nós devemos pedir, Deus, venha o teu reino. Algo que nós abordamos é que, imagine, se não fosse vontade de Deus trazer o céu na terra, Jesus diria para você, para mim, para nós orarmos pedindo isso? Obviamente que não, né? Deus não é um Deus de brincadeira. A palavra de Deus diz para nós na carta aos Gálatas, né? De Deus não se zomba, de forma alguma. Deus não está brincando comigo e com você. Ele disse, orem, por quê? Se eu e você pedirmos, certamente Deus vai ouvir. Deus vai responder a minha oração, a sua oração, o nosso clamor. Deus vai trazer o céu na terra. Então, isso é ponto pacífico. Falamos sobre isso, de que a vontade de Deus é que o céu venha aqui na terra. O céu venha na minha vida, na sua vida. E hoje, eu quero falar com você sobre o caminho que nós vamos ter que percorrer, não é? Lógico, passa pela oração, vou falar sobre oração, tá? Mas eu vou abordar um outro ponto muito importante, nas palavras também do apóstolo Paulo, na carta à igreja de Colossenses, capítulo de número 3, verso 1, o apóstolo Paulo fala o seguinte, preste muita atenção nessas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha isso, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Vou repetir, Paulo está dizendo para mim, para você, para nós, ele diz assim, olha, vocês que já ressuscitaram com Cristo, vocês precisam procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1. Então eu preciso falar com você hoje sobre algo que infelizmente tem sido um inimigo da manifestação do céu na terra, algo que tem impedido que o céu venha, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. Quando o apóstolo Paulo fala para essa igreja, vocês precisam procurar as coisas do alto,
Vocês precisam procurar as coisas do alto. Isso é um chamado de Deus para mim e para você. Eu percebo que hoje, o que tem acontecido conosco, e que tem, infelizmente, isso tem boicotado, tem sabotado esse plano de Deus. Isso que é a vontade de Deus, trazer o céu na terra. Essa é a vontade de Deus. Isso é ponto pacífico. Deus quer trazer o céu na terra. Amém? Você recebe essa palavra na sua mente, no seu coração. Declare para você mesmo, diga assim: Deus quer trazer o céu na terra. Deus quer trazer o céu na minha vida. Deus quer. Porém, o apóstolo Paulo diz que o caminho a ser percorrido, ele passa por procurarmos as coisas do alto. E aí, eu preciso falar com você, eu vou fazer aqui uma síntese dessa mensagem, né, que nós temos trazido para a igreja. Olha, infelizmente, nós temos nos tornado uma sociedade extremamente indisciplinada. Nós temos nos tornado uma sociedade desregrada. Vou mais longe, uma sociedade hedonista. Essa é uma palavra que talvez você não reconheça, mas eu vou esclarecer você. Existe um culto ao prazer. O hedonismo era uma filosofia, fazia parte do mundo grego, não é? É um culto ao prazer. Me dá prazer, me dá alegria, isso é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, sabe? Sem reflexão, sem contabilizar o custo, não é? O custo, eu falei isso em outro momento, não me lembro quando, né? Mas eu falei aqui, muitas vezes, você e eu precisamos avaliar, entender que nem tudo que é bom faz bem. Mas é bom, é gostoso, me dá prazer, mas faz bem? Nem tudo que faz bem, faz muito bem, faz bem para você espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mas às vezes não é bom. Bom em que sentido? Não é gostoso, não é prazeroso. Mas numa sociedade que infelizmente hoje está mergulhada nessa mentalidade, né? Uma mentalidade hedonista, esse culto ao prazer, uma sociedade indisciplinada, desregrada, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. As pessoas hoje, elas querem primeiro receber a glória antes de fazer o sacrifício. Elas querem a glória sem o sacrifício, né? Um exemplo clássico disso, um exemplo clássico que eu vejo é o quão mergulhado em dívidas as pessoas são. O quão mergulhados em dívidas, cartão de crédito. Por quê? Eu vou lá, eu passo plástico, né? E muitas vezes a pessoa não computa, muitas vezes ela não pensa, puxa, mas eu vou viver o benefício, eu vou pegar aqui agora, né? E vou pagar depois, mas eu vou pagar depois, de que maneira? Quanto isso está me custando? A mais, não é? Então, infelizmente, isso é um reflexo dessa sociedade que nós vivemos. E aí, chega onde eu preciso tocar, eu preciso falar com você. Infelizmente, a igreja, ela não é uma bolha, nós não somos uma ilha, ao ponto de dizer assim, não, isso é lá fora. Pelo contrário, o que acontece lá fora, acontece aqui dentro. O que acontece lá fora, acontece aqui dentro. E aí, você começa a perceber uma igreja fraca, uma igreja também sem disciplina, que é escrava das suas vontades e dos seus apetites. É isso que a gente percebe, uma igreja fraca, uma igreja que ela não tem disciplina, é uma igreja que é escrava das suas vontades, dos seus apetites. Em outras palavras, é uma igreja que não tem excelência. O pastor Inar esteve conosco aqui, se você pegar 2, 3 semanas para trás aí, uma série de mensagens sobre excelência, não é? O pastor Inar falou sobre uma igreja de excelência, e teve uma frase, eu até falei sobre isso, não é? Quando eu fui encerrar quando eu estive encerrando essa série de mensagens, eu comentei, a palavra que o pastor Inar trouxe para nós aqui, quando ele falou, não é? Que uma igreja, ela é tão excelente, quanto os seus membros são excelentes, não é? A excelência de uma igreja está diretamente, proporcionalmente atrelada à excelência dos membros dessa igreja. Uau, isso mexeu comigo, isso tirou meu sono, não é? Então eu quero chamar a tua atenção, porque nós temos vivido um tempo de extremismos, sabe? Existe uma visão assim muito polarizada
né, que isso aí tá presente na vida da igreja. Eu vou falar rapidamente, te esclarecer. Existem pessoas que elas pensam assim: mas eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça, por que que eu preciso me esforçar, eu preciso sacrificar? Já eu vou até esclarecer bem, para não ficar assim, nenhuma dupla interpretação sobre isso, né? E aí alguns falam assim: não, que história é essa? Eu não preciso ter disciplina, não preciso, esse negócio, para quê? Né? Existe uma linha aí, existe um grupo, uma vertente que fala: para que esse negócio de orar, jejuar, né? Estudar as escrituras, meditar na palavra de Deus, isso não é necessário não, é tudo pela graça. Puxa vida, que ledo engano, que engodo, né? Que mentalidade distante da verdade das escrituras. E aí muitas vezes essa mentalidade se esconde, sabe no quê? Numa desculpa. Porque houve no passado, eu venho de uma geração da igreja que realmente, infelizmente, era uma geração, muitas vezes, por conta da má teologia, por conta de alguns comportamentos, não é? Influências que entraram na igreja naquele período, isso há quase 30 anos, mais ou menos 30 anos atrás, que levaram a igreja para um outro extremo. Qual que era o outro extremo? Não é? Era uma visão onde as pessoas elas achavam que elas, a partir, né, das obras delas, a partir daquilo que elas faziam, elas eram merecedoras, né? Elas buscavam esse merecimento, elas buscavam e muitas vezes se enveredavam, que aí é a ponta extrema, né, dessa mentalidade, que era o legalismo. Sabe, um legalismo, julgava as pessoas por tudo, ninguém era bom, ninguém serve para nada, né? Eu sou melhor, que esse é um outro extremo também tão danoso, tão perigoso quanto o extremo dessa graça barata, essa graça, nem falamos graça, chamamos de hipergraça. Lógico que a graça de Deus ela é maravilhosa, ela é tremenda, ela é hiper no sentido dela é gigante, nos foi dada, só que essa graça, queridos, ela tem que ser reconhecida e valorizada, ao mesmo tempo que é de graça, foi pela graça, como diz Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso é um presente, é um dom que Deus está dando para vocês, não é por meio das obras não, para que ninguém se glorie, aleluia, glórias a Deus, mas ao mesmo tempo, isso não nos isenta de sermos responsáveis, isso não nos isenta de termos uma vida disciplinada, sabe? Hoje um dos maiores inimigos dessa igreja contemporânea é a falta de disciplina. Não se fala mais nas disciplinas espirituais. A grande maioria, se você pegar dessa geração, nem sabe, nem conhece quais são as disciplinas espirituais. Quando você usa essa expressão disciplina, parece um palavrão, parece que você está falando alguma coisa assim, sabe, agressiva, e não é. O que é disciplina? Vamos parar aqui, vamos trazer em palavras bem simples, o que seria disciplina? Disciplina é tudo aquilo que você e eu precisamos fazer, nós temos que fazer, nós precisamos praticar, muitas vezes sem vontade, mesmo sem vontade. Mas se você é uma pessoa disciplinada, não é? Ainda que você não sinta prazer, não é? Quem que sente prazer de acordar cedinho, botar uma roupa de treino e ir treinar? Fala para mim. Aí você fala: não, tem pessoas, não use exceções como regra, por favor, não use uma exceção. Isso é uma exceção. Tem uma exceção? Tem duas, mas a regra geral é que não é. A maioria das pessoas não vão dizer isso para você. É difícil, requer esforço, mas a disciplina é isso mesmo. Ainda que eu não sinta vontade, ainda que eu não esteja inspirado, quantos dias você, nós temos que levantar da cama e sair para trabalhar, mesmo sem ter vontade. Eu conversava com uma pessoa essa semana, um empresário muito bem sucedido, né, nos seus negócios, sempre foi, e ele falou assim para mim, ele falou assim: sabe, pastor, tem dias que não é fácil, na minha cabeça aqui, está tudo jóia, tudo legal, eu olho e falo assim: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu preciso tomar essa decisão e tal, mas quando eu levanto, às vezes eu entro no elevador, e ali no elevador, já me dá
uma baixa assim, eu penso assim, falo, nossa, que vontade de ficar na cama, que vontade de nem ir trabalhar. Você está vendo? A disciplina é o quê? Mesmo sem ter vontade, você vai. Mesmo sem ter vontade, sem estar inspirado. Lógico, há momentos, eu mesmo, né? Eu amo estar inspirado, altamente motivado. Essa é uma característica pessoal, é uma característica minha, sabe? Eu amo, eu acho uma delícia, sabe? Você está assim, transpirando, está saindo pelos poros, aquela motivação, aquele foco, né? Eu não chamo nem de foco, eu chamo de hiperfoco. Maravilhoso, maravilhoso. Porém, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E é onde muitos sucumbem. É muito onde muitos naufragam. Quando entram nessas águas, né? Essas turbulentas águas, que é da falta de vontade, da falta de inspiração, de automotivação, aquela motivação, eles naufragam, desistem, abrem mão, voltam atrás. E eu preciso falar com você, eu preciso dizer para você que esse é o grande inimigo hoje, para que o céu venha na terra. Esse é o grande inimigo. Olha, preciso te dizer algo, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Me parece que o mundo ele está separado, ele está dividido por dois grupos de pessoas. Estou sendo muito simplista, mas é para exemplificar para você o que eu quero comunicar. Existem dois grupos de pessoas. Primeiro, é aquele grupo de pessoas que fazem o que precisa ser feito, mesmo quando não querem, mesmo quando não sentem vontade, mesmo quando não estão inspirados. Tá? Primeiro grupo. Segundo grupo, aqueles que ficam esperando ter vontade, ficam esperando uma inspiração, uma coragem, sei lá de onde, né? Ou, eu preciso saber tudo, né? Quantos que conversam comigo se escondem através disso, dão essa desculpa, né? Quer entender tudo, saber tintim por tintim, não é? Do que precisa ser feito, e nunca agem, nunca saem do lugar, não é? Isso muitas vezes não acontece, e essas pessoas não atingem resultado, elas não alcançam os resultados, elas nunca chegam lá. Puxa vida, é uma vida muito limitada. Eu quero afirmar para você, preste atenção nisso aqui agora. Deus quer trazer o céu na terra, mas isso depende. Nós temos falado sobre essa parceria entre Deus e eu, entre Deus e você, entre Deus e nós. Deus quer manifestar o céu na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Mas Deus, Ele firma comigo, com você essa parceria. E eu te digo uma coisa, muitas vezes isso tudo vai se dar em meio a oposição, vai se dar em meio a dificuldades, em meio a batalhas e guerras. Preste muita atenção nisso. Sabe, quando alguém se dispõe a lutar, a agir mesmo sem vontade, mesmo não tendo aquela inspiração, essas pessoas elas avançam, elas vencem. Essas pessoas elas alcançam resultado. E olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando isso de fato acontecer na sua vida, você vai encontrar uma outra situação. Você vai ter que lidar com outra situação, que é um grupo de pessoas, sabe, que vão vir para de alguma maneira se opor. Às vezes não é uma oposição assim deflagrada, aquela coisa, mas meio que velada. Algumas pessoas que vão vir até você, e preste atenção no que eu vou te falar. Às vezes são as pessoas mais perto de você, as pessoas mais próximas, ali do seu círculo íntimo, familiar, não é? Amigos próximos. Quando você toma uma decisão, você diz assim: não, eu vou agir, eu vou para cima. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que Deus quer trazer o céu na minha vida e através da minha vida. E aí quando você começa a batalhar, sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas vão fazer como fizeram com o cego Bartimeu. Você lembra disso? Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46, depois você lê lá, né? Diz que o cego, ele falou assim: eu não aguento mais essa situação. E ele diz que, ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, diz que ele começou a clamar, a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que fizeram? Algumas pessoas foram até ele e disseram assim: fica quieto,
Fique quieto, cale-se. Para que você está incomodando o mestre? Pare de incomodar o mestre. Puxa vida, alguém que queria mudar de vida, alguém que queria romper com aquele estado, que queria sair daquela situação, e as pessoas ao entorno ali, ao verem isso, fizeram o quê? Objetaram, foram até ele dizendo, fique quieto. Mas ainda bem, né? Que Deus nos dê aí esse mesmo espírito de Bartimeu, que quando disseram para ele ficar quieto, ele gritou mais alto, aleluia, que assim seja você, que assim seja eu, assim sejamos nós, que quando vierem as objeções, né, gente, por exemplo, que vai dizer para você assim, vai falar assim, para que tudo isso? Você não acha que você está exagerando, não? Não é? Vou contar para vocês, eu de vez em quando, eu tenho que tomar algumas decisões relacionadas à questão da minha dieta alimentar, né? De vez em quando você fala, escorreguei aqui, escorreguei ali, estou meio, né, fora do trilho, e aí eu preciso fazer uma conversão, dar uns 180, sabe aquele cavalinho de pau assim, ó, e voltar atrás, e sabe o que acontece? Na maioria das vezes, eu até entendo que algumas pessoas não fazem por mal, não há maldade, mas é muito normal, que as pessoas vêm falar, nossa, para que tudo isso? Não, para com isso, né? Para quê? Para que você está fazendo isso aí? Para que você cortou totalmente o açúcar? Por que você cortou totalmente refrigerante? Por quê? É natural, queridos, é natural que isso vai acontecer, você precisa estar preparado mentalmente para isso, você precisa se preparar. Escute, outra coisa que você vai ter que lidar, alguns vão chegar para você e vão dizer assim, nossa, para quê? Você parece estar fanático, você está parecendo aqueles extremistas, não é? Quantas pessoas que começam a andar com Jesus, elas entregam suas vidas para Jesus, antes eram trevas, agora é luz. Antes a pessoa vivia na esbórnia, desculpe, mas a expressão que eu encontro é essa, sabe? Totalmente, no boteco lá, e então é cerveja para cá e para lá, e uma vida desregrada. Aí agora, essa pessoa começa a buscar Deus, ela conhece os caminhos de Deus, e ela começa a andar nesse caminho, não é? E ela começa a abandonar aquela velha vida, e aí as pessoas falam, pera, não, o aspas aqui. Alguns dizem assim, não, religião é bom, mas não pode também, né? Ser fanático, para que isso? Para que isso? Elas interpretam, falam, está fanático, por quê? Porque agora você participa de uma célula, porque agora você participa dos cultos, porque você está buscando a Deus, porque você está ajudando pessoas, falando de Jesus para as pessoas, e aí alguém vem para você e fala assim, nossa, isso está parecendo fanatismo, né? Ou muitas vezes diz assim, nossa, você está muito obcecado, você está neurótico, não é? Querido, escute, grave bem o que eu vou te falar. Essas objeções, elas podem vir, e elas virão, né? Você precisa estar muito certo do que você quer. Você quer o céu na terra? Você quer o céu na tua vida? O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossenses capítulo 3, verso 1. Busque as coisas do alto. Sabe, eu e você, nós perdemos muito tempo com coisas que não edificam. E eu quero, partindo aqui para encerrar, mas eu quero te falar sobre o custo dessa falta de disciplina. Não é? Por exemplo, agora a partir do primeiro dia de setembro, nós vamos começar aqui um tempo de jejum e oração como igreja, não é? Mas eu estava pensando, sabia que para mim jejuar, o abster-se do alimento para mim é uma coisa muito fácil, a prática de muitos anos jejuando e tal, quando eu faço um jejum prolongado, é mais fácil ainda, depois do terceiro dia, só na água, meu Deus do céu, parece que eu não preciso de comida, eu posso viver sem comida, você acredita nisso? Mas sabe o que eu descobri? Eu estava pensando sobre isso agora, nesses dias, pensando nesse tempo de jejum e oração como igreja. Existem outras coisas que, para mim, hoje, elas têm um lugar, assim, que eu preciso colocar elas no lugar delas, né? Uma delas é isso aqui, ó. É isso aqui, né? Uma certa dependência, né? Uso de redes sociais. Se você parar para avaliar quanto tempo
Quanto tempo você investe, ou não sei se isso é investir, né? Algumas pessoas trabalham com isso, precisam, etc e tal, né? Mas se você parar para pensar quanto tempo você gasta nisso, e você fizer um paralelo, quanto tempo você tem investido na presença de Deus em oração? Quanto tempo você tem investido na palavra de Deus? Se você pegar hoje, seja sincero com você, seja muito sincero, né? De Deus nós não escondemos nada, diz que Ele esquadrinha a gente muito bem, Ele conhece a gente, sabe, fatiadinho, pedaço por pedaço. Deus conhece você muito bem, o teu deitar, o teu levantar, não é? Ele te esquadrinha. Pensa, se você for fazer um paralelo hoje aqui, uma avaliação, o tempo que você investe na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e o tempo que você passa nas redes sociais, o tempo que você passa assistindo, né? Séries do Netflix, séries de outras, existem outros aí, né? HBO, etc e tal. Faz essa avaliação aí agora. Qual conclusão você vai chegar? E aí, chega onde eu queria e quero falar com você e vou encerrar. Sabe, Jesus um dia, Ele lidou com uma situação muito interessante. Eu não vou ler o texto, mas eu vou citar para você. Eu quero que você, depois, você leia na sua Bíblia. Você vai pegar o livro do Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, o capítulo 9, a partir do versículo 14. Tem uma história muito interessante. Muito interessante. A Bíblia diz ali que Jesus, Ele chegou num lugar e tinha um garoto, um menino. Olha o que o texto fala. Terrivelmente endemoniado. Terrivelmente endemoniado. Diz que um pai trouxe então um menino terrivelmente endemoniado, uma situação deplorável, e esse pai em desespero chega para Jesus e fala assim: mestre, se tu podes, liberta o meu filho. Aí Jesus olha para ele e fala assim: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E aquele homem então, ele argumenta, ele fala assim: olha, mas é que eu trouxe meu filho aqui para os teus discípulos, e eles não puderam, presta atenção nisso, os teus discípulos não puderam, os apóstolos, tá? Nós estamos falando dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, aquela turma, Mateus, toda a turma. Os teus discípulos não puderam libertar o meu filho. Uau, isso é interessante, grava isso aí, isso chama muito a minha atenção. Esses camaradas escolhidos, separados, comissionados por Jesus, eles não puderam libertar o menino. E aí, Jesus então intervém, liberta o menino. Jesus expulsa aquele demônio, um demônio terrível, ou na verdade demônio, era uma legião de demônios, que pegava aquele menino e arrebentava com ele, desde novo. Que situação, joia. Passada essa situação, os discípulos, os apóstolos no caso, eles vêm até Jesus num momento ali particular, e eles conversam com Jesus e falam: mestre, o que aconteceu? Por que nós não pudemos libertar esse garoto? Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio desse menino? E aí Jesus é muito enfático com eles. Jesus disse: olha, existem castas de demônios, existem níveis de batalha que só podem ser vencidos através do jejum e da oração. Escuta isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: só para quem está preparado. Níveis maiores de batalha, de guerra, para ter êxito, para ter vitória, é preciso estar preparado. Isso chega onde eu preciso falar com você. Como que está a tua vida espiritual, as tuas disciplinas espirituais? Existem ótimos livros, existe um livro chamado A Celebração da Disciplina. Eu insisto que você leia esse livro. Se você não tem, adquira ele. É um livreto praticamente, 200 e poucas páginas, tá? Um livro muito bem conceituado, que fala sobre isso. Ele fala sobre várias disciplinas. Eu quero destacar aqui o que Jesus falou. Quais as disciplinas que Jesus falou para os discípulos aqui? Quais foram? Jejum e oração. Existem
forças malignas que só saem com jejum e oração. Será que talvez a fraqueza espiritual, essa incapacidade espiritual, não seja porque está faltando disciplina na tua vida? Disciplina. Você não está buscando as coisas do alto. Paulo disse para a igreja de Colossos: busquem as coisas do alto. Só que muitas vezes nós estamos tão envolvidos. Escuta isso. Às vezes você está entretido, ou seja, o entretenimento é algo que te entretém, você fica preso àquilo, você gasta tempo naquilo, você investe a tua atenção nessas coisas. Eu falei aqui, eu não estou dizendo que você não possa assistir Netflix, querido, pelo amor de Deus, eu também assisto. Estou dizendo que você não possa ter uma rede social, mas eu estou chamando a tua atenção para a seguinte questão: o tempo que você dedica a Deus, a palavra de Deus, o tempo que você dedica à oração, ao jejum, ele, comparado a essas outras coisas, como que está? Se você fizer essa avaliação, como que está? Foi o que Jesus falou para os discípulos: se vocês precisam ter disciplina espiritual. Vocês precisam ter. Eles não estavam tendo. Mas por que eles não estavam tendo? Se você ler o texto, e eu não vou me deter, porque não é esse o escopo daquilo que eu estou falando, mas você vai descobrir o seguinte: é que eles estavam numa situação muito cômoda. Eles estavam numa situação muito confortável. Como assim? Jesus vai dizer assim: olha, sabe por que eles não jejuam? Porque eu estou aqui, eu resolvo tudo. Eu estou ali e eu vou lá e não saiu o demônio, eles não expulsaram o demônio, não libertaram o menino, Jesus não foi lá e libertou? Então Jesus falou assim: mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado. Quem que é o noivo? Jesus. E quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Dito e feito. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, na história da igreja. Leia o apóstolo Paulo falando sobre a vida de disciplina que ele tinha, oração, uma vida de oração, tanto na qualidade, mas também na quantidade, tanto na quantidade do tempo de oração, mas também na constância. Essa disciplina é uma disciplina que tem que haver constância, mas tem que haver quantidade, não é? Jejum, a mesma coisa. E a palavra de Deus então, meu Deus, quanto analfabetismo bíblico, quanta gente padecendo, como disse o profeta: o meu povo, Deus fala através do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Falta conhecimento. Muita gente não está prosperando, o céu não está vindo na vida dessas pessoas. Por quê? Preste atenção. Salmos capítulo 1 diz: bem-sucedido. Bem-sucedido é aquela pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Mas muitas vezes tem faltado a disciplina, a constância. Tem faltado na minha vida, na sua vida. Quem sabe você que está aqui conosco, você está se vendo infelizmente preso por tantas outras coisas. A tua atenção, o teu tempo tem sido roubado. E o Senhor está falando comigo e com você. Então eu quero encerrar essa palavra de Deus para o teu coração, para a tua mente. Eu quero te incentivar, hoje aqui, a você fazer algumas escolhas, tomar uma decisão. A primeira delas é dizer: eu não vou desperdiçar o meu tempo. Escute. Eu não vou desperdiçar o meu tempo. Passe a sua agenda por um crivo. Você não deva ter momentos de descanso, de lazer, de entretenimento até mesmo. Mas faça essa avaliação. Será que você gasta mais tempo com entretenimento, mais tempo com essas coisas, do que com aquilo que de verdade te dá resultado? Aquilo que te promove, aquilo que te dá autoridade, aquilo que te leva a se levantar e a realmente pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, a vencer o inimigo, a vencer o maligno. Então a primeira coisa, passe a tua agenda por esse crivo, tome essa decisão,
Tome essa decisão. Segunda coisa que eu quero te incentivar, eu quero, pelo Espírito Santo, sabe, inspirar você aí agora, inspirar você a tomar essa decisão, uma decisão firme e resoluta, que mesmo quando você não tiver vontade, sabe aquele dia que você não tem vontade? Sabe aquele dia que você não está inspirado? Sabe aquele dia que você fala, meu Deus do céu, parece que eu vou orar e o céu está fechado, parece que tem um céu de bronze sobre a minha cabeça. É nesse dia que você vai insistir, é nesse dia que você vai bater na porta do céu mais e mais, é nesse dia que você vai clamar mais e mais, sem sentir nada. Cuidado com essa teologia, ela entrou, sabe, que precisa da sensação, precisa, né, o tempo todo ser agradável. Lógico, todo mundo gosta, eu também gosto, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque se nós ficarmos vinculados a isso, nós não vamos progredir naquilo que Deus tem para nós. Você não vai progredir. Então, eu quero te dar essa palavra. Cuidado com o que você está fazendo com o teu tempo. Segundo, independentemente de ter vontade, independentemente de você estar inspirado, motivado, mas você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque isso é disciplina. O que você vai fazer? Você vai buscar Deus em oração? Você vai se consagrar em jejum? Nós vamos, como igreja, estamos entrando agora, então nesse mês de setembro, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, de que muitas coisas vão ser definidas, vão acontecer nesse mês de setembro, melhor dizendo. Nesse mês de setembro, Deus está nos dando aí um tempo, uma oportunidade, nesse mês de setembro, como igreja nós vamos buscar Deus em jejum, em oração, em vigílias, nós vamos buscar Deus insistentemente, na palavra, e nós vamos ver o mover do Senhor, o céu na terra, amém? Eu quero orar com você. Quem faz a obra é o Espírito Santo, Zacarias capítulo 4, diz que não é por força nem por violência, não é? Mas é pelo meu Espírito. Então eu oro para que o Espírito de Deus, Ele te convença, Ele fale com você, em o nome de Jesus. Se você quiser e puder agora, feche os seus olhos, se você consegue. Eu quero clamar, Deus, eu creio nas tuas promessas, eu creio num chamado para nós, esse tempo para realmente que o céu venha na terra. Jesus disse, vocês devem orar assim, dizendo, venha o teu reino, aqui na terra, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, aqui no nosso meio, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Seja feita no lar, na família, seja feito, Senhor, ó Deus, no casamento, seja feito, Senhor, em cada área das nossas vidas. A tua vontade seja feita. Paulo vai dizer para a igreja de Colossos, ele diz aos irmãos colossenses, no capítulo 3, verso 1, ele diz assim, irmãos, se vocês ressuscitaram com Cristo, seja aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se você ressuscitou com Cristo, é o tempo de buscar as coisas do alto, é a hora de buscar as coisas do alto. Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu, nem penetrou em mente humana, mas Deus tem reservado, guardado para aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Se eu e você buscarmos o Senhor de coração, de todo o coração, nós o encontraremos. Senhor, a minha oração por mim e pelos meus irmãos, por cada um, essa pessoa que chegou aqui agora, que está passando e de repente caiu como que no colo dela, e ela está prestando atenção, ela está sendo atraída, porque o Senhor está falando para ela, o Senhor quer fazer a obra na vida dela, mas também o Senhor quer fazer a obra, ó Deus, através da vida dela, e para isso nós precisamos nos preparar, para isso nós precisamos, ó Deus, ao contrário dos discípulos, que estavam folgados, estavam ali acomodados, não, nós, ó Deus, hoje temos que sim, por mais que nós sabemos que somos salvos, abençoados pelo Senhor, salvos pela tua maravilhosa graça, mas ó Deus, a graça não é uma desculpa para a indisciplina, a graça não é uma desculpa para a falta de comprometimento, para a falta de entrega, a graça não é uma desculpa para a falta de consagração. Então Espírito Santo opera, porque nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos e filhas, ora ó Deus, toca agora, cura essa pessoa que está aí, restaura ela, Pai, por completo, corpo, alma e espírito, ó Deus, alinha essa pessoa,
Alinha ela, Senhor. Essa pessoa está desajustada, está desalinhada. No meu espírito, eu estou vendo aqui, Senhor, essa pessoa está distante, ela está desalinhada. Coloca ela, Senhor, no centro da tua vontade, porque a tua vontade é o melhor, a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um para o louvor e glória do teu nome que é santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus, e se você crê, recebe, diga amém, graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você então agora, nesse momento, fé e finanças, sobre a importância da contribuição. Esse momento é um momento para que a igreja, aqueles que têm entendido o princípio da fidelidade, da honra a Deus, através dos seus recursos, possam ter essa liberdade. Você que é nosso aí convidado, você está conosco aqui, passando por aqui, por favor, você não deve, de forma alguma, se sentir constrangido a nada, tá bom? Esse momento é um momento para a nossa comunidade. Nós temos feito aqui algumas coisas e eu quero compartilhar com você, meu irmão, você que é amigo também e que de alguma forma deseja fazer parte. Olha, nós estamos numa reforma aqui do nosso Ministério Infantil e é uma reforma assim, temos procurado fazer o melhor, mas com muita economia, temos buscado assim todas as alternativas para que os valores fiquem o menor possível. Porém, tem sido uma batalha. Por quê? Porque os preços estão assim lá nas alturas. Só para você ter uma ideia, a gente tem orçado e fizemos vários orçamentos do material da escolinha. A gente tinha um material ali, tem materiais ali que remontam a quase 20 anos. Mesas, cadeiras, então a gente está fazendo aí uma troca geral, e a gente tem feito o orçamento, só para você ter uma ideia, os menorzinhos, aquelas mesinhas, aquelas cadeiras, para os menorzinhos, e pegando ali, se não me engano, 35 ou 40 dessas carteiras universitárias, sabe aquela uma universitária, e os orçamentos, até agora aí, tem ficado na média de R$20 mil, então vai lá, vai computando comigo. Então R$20 mil, trocamos, já fizemos o pedido de as novas cortinas ali, todas as persianas, mais R$5 mil, fizemos ali algumas salas de gesso cartonado, aí mão de obra, gesso, etc e tal, tem aí chegado a um valor aí em torno de R$3.500, temos que fazer uma mudança de ar-condicionado. A gente tem um ar-condicionado lá no fundo, 60 mil, e agora fechou a sala, ficou uma sala pequena, que é a sala dos pequenininhos, misericórdia, não tem como aquele ar para eles, fica muito forte, muito gelado, a gente está tirando só a evaporadora, colocando num outro lugar, e vamos instalar uma máquina nova ali para eles, uma máquina menor, para atender essa sala, mas só isso aí, tem ficado de mão de obra, R$1.500, só de mão de obra, R$1.500, e aí, graças a Deus, nós ganhamos essa máquina de 18 mil BTUs, graças a Deus, porque senão seria aí mais ou menos R$3 mil além disso, Então, 1.500 do ar-condicionado, tintas nós temos ganhamos bastante, mas ainda temos aí algumas tintas que nós temos que comprar algo em torno de R$1.000 ainda, Nós vamos estar trocando 2 portas, temos que colocar 2 kits de porta de correr, aquelas portas de correr para adequar melhor ali o local, Então você coloca aí mais
em torno de R$ 950, né? Aí você coloca parte elétrica, até comentava aqui agora com o pessoal da comunicação, falei, misericórdia, pensa num negócio, né? Às vezes a gente vai aí numa casa elétrica, traz um saquinho assim, ó, sabe, um saquinho, né? E aí, na hora que você vai ver, R$ 800, R$ 900, meu Deus do céu. Então essa brincadeira, uma brincadeira aqui, entenda quando eu digo isso, mas aí uma reforma, uma melhora, né? Principalmente para as crianças, a gente quer criar esse ambiente assim, o mais agradável possível. Eu tenho falado, eu pela fé eu já enxerguei, eu já vi esse espaço para eles ali, o mais lindo possível, não é? Mas pensa, um investimento desse, a Hiperfaz aí em torno de R$ 35 mil, R$ 35 mil, é dinheiro à beça. E aí, queridos, eu quero apelar para você, eu quero pedir a sua ajuda, né? Qualquer valor importa. Aí você fala, mas R$ 35 mil é muito dinheiro, eu posso ajudar com 50, eu posso ajudar com 100, que bom, faça segundo está proposto no seu coração. Aquilo que Deus colocar no teu coração, que você desejar fazer, assim você faça. E eu tenho certeza que Deus te retribuirá, Deus vai abençoar você, não tenho dúvida, se não é barganha, é porque o princípio da palavra é esse, né? Diz que tudo aquilo que o homem semear, tudo o que o homem semear, ele irá colher. Então semeie nas crianças, semeie no ministério, né, o Central Kids aqui. Eu tenho certeza que a colheita virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero abençoar você em nome de Jesus. Pai Santo, a minha oração é para que, logicamente, os recursos, ó Deus, para nós concluirmos esse projeto, essa obra, o Senhor, ó Deus, é o dono do ouro e da prata e de alguma forma o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. É uma necessidade. Nós estávamos ali com o espaço, ele já não atendia mais, a gente estava ali com o espaço que os materiais até mesmo não correspondiam mais, coisas de 20 anos praticamente. Então, Senhor, eu creio que o Senhor, segundo a Tua palavra, o Senhor disse que iria suprir todas as nossas necessidades, e é uma necessidade, então eu já te louvo porque o Senhor prometeu e o Senhor vai suprir. Mas está aqui o teu filho, a tua filha, ó Deus, que está clamando agora pela intervenção do Senhor, pela bênção do Senhor, ó Pai, na sua vida profissional, financeira. Ó Deus, eu oro, estende a tua mão, ó Deus, que cada um possa realmente, como diz as Escrituras, possa colher, ó Pai, colher 100 vezes mais, porque está escrito, diz que Isaac semeou naquela terra num tempo de muita crise, era um tempo de grande crise, como nunca tinha havido desde os tempos antigos, mas diz que ele semeou e ele colheu 100 vezes mais. Pai, eu oro para que haja abundante colheita na vida do teu povo. Pai, eu consagro todos os dízimos e ofertas para o uso exclusivo da obra do Senhor, ó Pai, e eu quero abençoar cada um dos teus filhos e filhas, todos aqueles que se propõem, que se dispõem a abençoar o reino do Senhor, abençoar a obra da tua igreja. No nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço. Amém. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem aí, ó, então você está vendo aí que há um descritivo, né? Você pode fazer isso por meio de Pix, transferência, o jeito que você achar melhor, tá bom? Estão aí os nossos dados, os dados da conta da igreja, tá bom? Você vai fazer, na conta da igreja, vai entrar lá na conta da igreja e eu tenho certeza que Deus, ele vai estar retribuindo, abençoando você em nome de Jesus. Deus abençoe.